este dia, este domingo, descansando bastante, recompondo as forças, desejando também que estejam todos bem, em paz e com saúde. Nós agradecemos pela companhia de vocês, sejam sempre muito bem-vindos. Hoje é o nosso 14º encontro e para iniciar as nossas atividades, o Wagner vai fazer a prece de abertura. Por favor, Wagner. Boa noite a todos. Boa noite. Queridos amigos, queridos irmãos. Primeiro, vamos agradecer a bondade de Deus, dos amigos e das amigas espirituais, por estarmos juntos. E que a paz amorosa de Jesus esteja no coração de todos. E nessa noite de estudo, vamos crescer como o trigo, que é a semente boa, não deixando de lado o joio, pois quem planta, quem colhe, quem separa, quem colhe, quem planta, quem colhe, quem separa, quem planta. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa. Alô? Oi, tá normal para nós, Wagner, pode terminar. Tá. Quem separa, quem colhe, quem separa é nosso mestre, amado mestre. Portanto, nessas noites abençoadas, vamos melhorarmos moralmente e espiritualmente, para que possamos pavimentar um caminho sólido aos braços do Cristo e conhecermos realmente o sentido da palavra amor. Assim seja, graças a Deus. Desculpa que ficou dando Não tem problema não, Wagner, fica tranquilo, porque nós estamos aqui entre amigos, tá bom? Sempre tem um ou outro inconveniente e nós já estamos acostumados com isso, tá bom? Fica tranquilo. Pois bem, vamos hoje, então, começar o estudo da parábola do trigo e do joio, que é uma parábola também bastante conhecida de Jesus. E lembrando que no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus conta 7 parábolas que ficaram conhecidas para nós como as parábolas do reino, ou as parábolas do lago, porque Jesus proferiu essas parábolas na cidadezinha de Cafarnaum, às margens do grande lago da Galileia. E então, nós concluímos na semana passada a parábola do semeador, mas apenas concluímos os nossos estudos, porque o conteúdo é infinito. Nós poderíamos ficar muito tempo mais trabalhando com a parábola do semeador, pela sua beleza, pela sua importância, tanto é que é a primeira a ser colocada por Jesus. Mas, como eu comentei com vocês, a nossa preocupação é que esse estudo não fique muito enfadonho quando nós temos muitos textos para ler. Os textos que a gente não apresentou aqui, que eu havia comentado com vocês, não diziam respeito à parábola propriamente dita, desculpa, mas sim ao diálogo de Jesus antes de começar a contar, o diálogo de Jesus com os discípulos, antes mesmo de começar a contar a parábola e a sua explicação. Em outro momento, certamente, nós teremos oportunidade, podemos voltar naqueles textos, quando nós encerrarmos essas 7 parábolas. Então, hoje nós vamos ver a do joio, e só lembrando que são essas 7 aqui. Agora, qual é a característica principal dessas 7 parábolas? Em todas elas, Jesus começa dizendo: o reino dos céus é semelhante. Em todas elas, mais ou menos, ele tem a mesma forma de começar a parábola.
Lembrando que era a primeira vez que ele falava de reino dos céus. Agora, o curioso também com essas 7 parábolas é que todas elas trabalham com elementos agrícolas ou não, mas que faziam parte do dia a dia deles, e são elementos ou objetos que ficavam guardados em algum lugar. A semente fica guardada no solo. A do joio e do trigo, a mesma coisa. O grão de mostarda, idem aspas. O fermento é colocado dentro do pão. O tesouro fica escondido dentro de um baú. A pérola fica escondida dentro da ostra. Ou dentro de uma caixinha para guardar, que é algo precioso. E a rede, claro que a rede de pesca, para trazer resultados, tem que ser jogada dentro da água. O que é que Jesus estava tentando mostrar para aquelas pessoas, assim como para nós ainda hoje? Que o reino dos céus está dentro de nós. A semente, seja do joio, do trigo, da mostarda, elas têm que ficar dentro do solo para germinar. E os demais, a mesma coisa. Todas elas têm essa mesma característica. Como era difícil para eles compreenderem que Jesus não estava falando de um reino material, porque o reino que eles conheciam era dos romanos e os outros reinos dos quais, inclusive, eles foram escravos. Mas que dificuldade para Jesus ensinar para aquelas pessoas que o reino dos céus está dentro de nós. E assim como a semente, alguém tem que lançar a semente para que ela possa germinar. Alguém tem que colocar o fermento na massa do pão. Alguém tem que guardar o tesouro ou a pérola de um baú. Alguém tem que jogar a rede dentro da água. É muito interessante isso, gente. O excesso, assim, a quantidade de símbolos ou de simbolismo que existem nessas parábolas é grandioso. É um estudo para todo sempre. Não vai assim, nós já terminamos de estudar a parábola do semeador. Nós terminamos porque nós decidimos parar o estudo aqui, para começar outra. Porque nós teríamos, se tivéssemos mais conteúdo, mais conhecimentos, certamente teríamos descoberto muito mais coisas que conseguimos perceber. Então, nós não dissemos a palavra final em relação à parábola do semeador. Né? Quanto mais estudarmos, quanto mais a gente for conquistando experiências, amadurecimento, sobretudo espiritual, nós vamos percebendo detalhes que antes passaram desapercebidos para nós, tá bom? A parábola do trigo e do joio, ela está narrada em Mateus 13, mas assim como a parábola do semeador, ela tem 2 partes. Tem o trecho dos versículos 24 a 30, onde Jesus conta a parábola propriamente, e dos versículos 36 a 43, onde ele explica a parábola para os discípulos, assim como a do semeador. Ele explicou para os discípulos e não para a multidão ao redor dele, lá na praia, à beira do lago. Isso é bastante interessante. Então, lembrando que nós temos um roteiro de estudos. Depois de ler as parábolas, então a primeira coisa é fazer a leitura para tomar conhecimento do texto. Aí nós vamos analisando mais detalhadamente, dentro do que a gente consegue, para encontrar respostas para aquelas 5 perguntinhas. Quem são os personagens envolvidos na parábola? Onde ela ocorreu? Ou, então, onde ela foi contada?
Porque, na verdade, em cada parábola sempre tem dois lugares. O lugar onde ela foi contada e a que lugar a parábola se refere, né? Quando é o tempo, que também podem ser mais de um, o tempo em que a parábola foi contada e o tempo a que a própria parábola se refere. É o que nós vamos encontrar aqui no trigo e do joio. O que são os elementos ou objetos, e nesse caso são muitos, porque nós temos elementos e objetos na narração e na explicação. Então, às vezes fica até difícil separar um do outro. E, por fim, o como, ou seja, as ações, que é sempre o mais difícil da gente analisar e chegar numa conclusão, porque nós precisamos daí olhar a história, a parábola de mais alto, para fecharmos todos os seus ensinamentos em meia dúzia de palavras, tá bom? Então, eu vou mudar de tela agora, para nós passarmos, então, para a leitura propriamente dita, e com alguns comentários, e se ainda der tempo, a gente já começa a identificar, pelo menos, os personagens e o lugar ou os lugares a que a parábola diz respeito, tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar aqui e vou mostrar para outro texto. Marisa, você está com a sua câmera ligada, bem, por favor, tá? Sem problemas, nós estamos vendo que você é uma aluna super aplicada, vocês viram só que bacana? Com um caderninho, lápis, que bonitinha. Marisa, se você tiver com dificuldade de desligar a câmera, é que o Skype às vezes é meio chatinho, você sai e entra novamente, tá bom? Que às vezes dá algum probleminha aí se você tiver no celular, tá bom? Então, vamos... Isso, agora sim, agora ainda não. Ainda está aberta a sua câmera, Marisa. Se você não conseguir, sai do Skype e entra de novo, tá bom? Não sei se você está no celular ou no computador, tá bom? Mas isso não impede que eu compartilhe o texto agora, não tem problema nenhum, não vai ficar nervosa, tá bom? Vocês estão visualizando bem o texto? Sim, Malu, ok. Está aparecendo? Tá ok? Então tá bom. Sim. Bem, quem vai fazer a leitura desse primeiro trecho, que é a narrativa da parábola, é a Margarete. Então, por favor, Margarete. Vamos lá, boa noite para todos. Ainda bem que você disse da dificuldade de Jesus falar naquele tempo, né? Sim, mas esqueci de completar, porque continua ainda neste tempo. Então, vamos nos colocar na posição destes irmãos, né? Vendo Jesus ali, e vamos aprender com ele. Trigo e joio, Mateus capítulo 13, 24 a 30. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: assemelhou-se o reino dos céus a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, dormiam os homens, veio o inimigo dele e semeou por cima joio, por entre o trigo, e foi embora. Quando, pois, cresceu a erva e produziu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente em campo? De onde então vem o joio? Ele respondeu-lhes: um homem inimigo fez isso. Os servos disseram-lhe: queres então que vamos colhê-lo? Replicou ele. Só um instantinho, bem. Por favor, vejam para mim se tem alguém com o áudio aberto. Tá?
que aqui, como eu estou em outra tela, não consigo ver. Não Pode tem, continuar, Luísa. Margarete. Eu já vi, não tem ninguém não, tá? Não? Ah, não. tá ok, tá bom. Replicou ele: não, para que, colhendo o joio, não arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer ambos até a colheita. E na época da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e amarrai-o em feixes para queimá-lo. Mas o trigo recolhei-o, ao meu celeiro. Certo. Bom, a primeira leitura é sempre a tomada de conhecimento da história. E até mesmo para ver se tem alguma coisa que seja, assim, totalmente fora do normal, ou alguma coisa que até não seja verdadeiro. Lembrando que Jesus falava para pessoas que levavam uma vida dura, trabalhando no campo, na agricultura, na pesca, no pastoreio, e todas essas 7